Olá, boa noite. Quarta-feira, 30 de maio. Eu sou Jorge Guedin e está começando agora mais um FURB Notícias. Continuam abertas as inscrições de voluntários para o Festival Internacional de Teatro Universitário de Blumenau, o FITUB. Eu conversei com o coordenador do festival, o professor Fábio Rostad, que explica como faz para participar desse importante evento cultural. Então a gente abriu agora a chamada oficial para quem quiser ser voluntário e trabalhar com a gente no festival, né, se inscrever. Tem para bastante sessões, assim, bastante ações que a gente realiza dentro do festival, mas mais ou menos secretaria, para ajudar na portaria, na bilheteria, junto com as oficinas, junto com o preparo dos camarins para os artistas e mais algumas funções ainda. Como é que faz para o pessoal se inscrever? Isso. Inclusive as funções também estão listadas junto com esse formulário de inscrição que está disponível no nosso site, o www.furb.br/fitub. A primeira imagem, a primeira notícia que tem lá já é falando dessas inscrições, com link para o formulário, tá tudo lá. Uma das principais construções da arquitetura moderna em Blumenau completa em 2018 60 anos. Veja agora uma reportagem especial sobre a Catedral São Paulo Apóstolo. A Catedral São Paulo Apóstolo, no centro de Blumenau, hoje um dos símbolos da cidade, é uma construção que marcou uma época e dividiu opiniões. Com linhas modernistas, gerou polêmica ainda antes da construção, que começou em 1953. A antiga igreja, que existia no mesmo local, era de uma arquitetura clássica e já não combinava com o crescimento da cidade, impulsionado depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a dúvida era: construir uma nova igreja ou ampliar a que já existia? Na cidade gerou-se, então, aqueles que eram a favor e os que eram contra. Queria-se que permanecesse a antiga primitiva igreja de 1876, que foi idealizada, e o arquiteto responsável era o mesmo da comunidade evangélica, o Kroberger, Henrique Kroberger. Mas falou mais alto a modernidade. Modernidade importada da Alemanha. No Brasil havia, na época, um outro arquiteto famoso que fazia igrejas no Brasil, que era o Simon Gramlich. Inclusive, ele já tinha feito um projeto para a igreja de Blumenau. Mas o padre, o Frei Brás Reuter, na época, descartou este projeto porque ele julgou, ou ele disse que esse projeto era muito caro, muito demorado para ser executado, né, e que a igreja não poderia esperar porque a anterior que havia estava muito pequena, não comportava mais os fiéis. O trabalho do alemão Dominikus Brunn ficou muito conhecido na Europa. Ele projetou diversas igrejas na Alemanha. Inclusive, foi condecorado pelo Papa Pio XII por suas obras, mas quem acabou vindo para Blumenau foi o filho dele, um arquiteto recém-formado que até hoje mora na Alemanha. Quando o Gottfried chegou em Blumenau, os freis ficaram até receosos. Pô, mas não é o arquiteto que nós estávamos esperando, e sim um arquiteto muito mais novo. Será que ele terá condições de fazer a igreja que a gente está esperando? Então, o próprio Dominikus comenta, numa entrevista que nós fizemos com ele, que ele ficou numa sala aí no Colégio Santo Antônio, na época, fazendo o projeto, né? E aí até demorou um pouquinho, assim, então cada vez vinha um frei ver o que ele estava fazendo, meio que desconfiados, até que ele resolveu fazer uma perspectiva de 1 metro de altura do projeto que ele fez. Aí quebrou gelo com os freis e aí realmente o projeto desandou. Entre a execução do projeto do jovem arquiteto alemão e a conclusão da obra, se passaram 5 anos. Segundo a historiadora Sueli Petri, o trabalho do Frei Bus foi fundamental não apenas na escolha do projeto, mas nas buscas de recursos. Ele ia nas fábricas, todo dia 10, para recolher uma coleta que os operários davam para edificar a igreja. E para ter mais recursos, quase que mensalmente fazia-se churrascada, fazia-se festas, fazia-se eventos. Pessoas também faziam doações com martelo de prata, martelo de bronze, martelo de ouro e davam as doações para a edificação da igreja. E assim a igreja foi construída com pedras da própria região do Vale do Itajaí e a torre vai ficar para um segundo momento.
A população também foi decisiva na construção da Igreja Matriz. Quem doava mais ganhava um reconhecimento. Além disso, muitas pessoas trabalharam na construção do Templo Católico voluntariamente. E o povo vinha. As festas que eram realizadas, os fiéis participavam. E não era só os católicos, a cidade. A população num todo vinha participar das rodas da fortuna, faziam as doações de objetos para serem leiloados. Depois de muito trabalho da população, dos construtores, das festas para arrecadar dinheiro, a igreja que mais tarde viraria catedral foi inaugurada no dia 25 de janeiro de 1958. Foi a primeira grande obra da arquitetura moderna em Blumenau. A primeira obra que a gente pode dizer que tem uma característica de arquitetura moderna, né? Então, é um marco, continua sendo um marco na cidade, né? Essa torre separada do corpo da igreja, que também não era muito comum, né, naquele período, né? O professor destaca algumas características da arquitetura moderna que estão presentes na catedral. Um exemplo é que apenas os pilares internos da igreja fazem a sustentação do teto. As paredes de pedra têm uma função mais de isolamento. Os grandes vitrais também são comuns em obras da época, mas talvez a parte mais evidente da influência modernista seja a torre no lado de fora da igreja, no alto da principal rua do comércio de Blumenau, a 15 de novembro. Mesmo com linhas tão diferentes, as mudanças foram aprovadas, até por quem antes estava receoso. Polêmica sempre existiu, mas no momento de se ver a obra concluída, é evidente que ele vai aplaudir e ele vai achar, está bonito. E realmente isso ocorreu. E hoje a nossa catedral é um ícone na cidade em termos de ponto turístico, um espaço de visitação, um espaço de reflexão espiritual. A última grande reforma foi realizada em 2010. A catedral comporta 2.000 fiéis, mas todo dia recebe pessoas que vêm rezar um pouco, ficar em silêncio. Enfim, admirar uma verdadeira obra de arte. Ela é muito gostosa de celebrar, ela é comunicativa por si própria, né? Pela sua altura, pela sua beleza, pelos seus vitrais, pela grande rosácea que há sobre o altar e que quando os dias de sol, essas luzes, essa luz do sol, ela entra dentro da catedral, demonstrando as várias cores que tem nos vitrais, ela deixa belíssima a igreja. As pessoas vêm até no período de descanso do trabalho e sentam dentro da catedral, além de fazer a sua oração, seu momento de espiritualidade, mas sentam também para descansar, né? Para vislumbrar esta obra, essa construção, da forma em que ela foi feita e da forma em que ela está ali. O FURB Notícias fica por aqui. Se você quiser rever as nossas reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Lembrando também que você pode baixar o aplicativo da FURB TV no seu celular. Amanhã, feriado de Corpus Christi, a gente volta com mais informações para você. Boa noite!